Boa tarde a todos. Hoje retomamos as reuniões da transição. Hoje temos aqui a Secretaria da Cultura, tá? Que traz as informações para a equipe de transição do prefeito eleito, e nós queremos dizer que pela portaria 577 de 18 de outubro de 2024, foram instituídas as comissões do prefeito eleito, indicados e do atual governo, que compõem da seguinte forma: o prefeito eleito indicou Dr. Rui Fonsati Júnior como coordenador, Janice Aparecida Salvador, Marcelo Marques, Neuroci Antônio Friso e Moacir Vanzo. Nós temos aqui indicados pelo governo atual o Diego Bonaldo, que é o coordenador, Alexandre Gregório da Silva, Márcio Antônio Borges, Jadir Cláudio Donin e Andrius Todeschini Prestes. Também nesta portaria trata da indicação da Câmara Municipal. O Dudu Barbosa e o Chumbinho Silva são os indicados pela Câmara, justificadas as ausências por conta da reunião de sessão ordinária de terça-feira. Também foram convidados e reiterados os convites para órgãos e entidades: a Associação Toledana de Imprensa, a AT, a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Toledo, o Observatório Social de Toledo, a Associação Comercial e Empresarial de Toledo, a CIT, o Sindicato Rural de Toledo, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Toledo, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo, a Associação Médica de Toledo, as universidades públicas e privadas, os escritórios regionais e órgãos públicos estaduais e federais. Registre-se que a ADAPAR justificou sua ausência, as lojas maçônicas do município de Toledo, a Mitra Diocesana de Toledo, a Associação dos Ministros Evangélicos, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, o SER Toledo, que foi incluso na portaria 582 de 21 de outubro, também a portaria 589 de 24 de outubro incluiu os clubes de serviços Lions e também Rotary Clubes de Toledo. Quero agradecer aqui a presença do Arturino Rosaldo Resper, presidente da UTAN, que se faz presente. Registre-se com muita assiduidade. Todos esses organismos foram convidados e reiterados os convites para participarem das reuniões de transição. Hoje estamos, então, no dia 5 de novembro de 2024, iniciamos às 14 horas, nós temos 2 horas de reunião, até 2 horas de reunião de transição. Registre-se a ausência da comissão de transição do prefeito Mário Costenaro. Não tem justificativa até o momento que possa não ter. Não sei se recebemos aqui pelo coordenador, mas estão presentes. Então, de pronto, nós queremos passar a palavra ao coordenador da transição, Dr. Diego Bonaldo. Boa tarde a todos. Prefeito, acho que a gente pode começar. A comissão do prefeito, acredito que deva assistir depois a prestação de contas, já que eles não vieram hoje. E a gente começa o quanto antes. Certo. Essas informações importantes que serão dadas aqui são fundamentais, porque é fácil um resgate para trazer para o presente e indicar aquilo que tem de programa de governo e ações a fazer. Então, quero dar as boas-vindas à servidora de carreira, hoje secretária
da Cultura, Priscila Tureta, também a Michele, servidora de carreira, e a Cris, que é a nossa diretora de cultura, que faz parte da Secretaria de Cultura. E a Laura, presidente do Rotaract. presidente do Rotaract. Olha, que bom. Então, os clubes Rotary mandam aqui representante, isso é importante. Registre que os órgãos já foi reiterado o convite. Então, secretária, temos 1h55 para darmos todas as informações da política de cultura para o novo governo, que será capitaneado pelo prefeito eleito Mário Costenaro. Então, Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é a Secretaria da Cultura hoje, perfeito? Desde quando tu é servidora pública? Eu já vou, ano que vem eu faço 15 anos. Então, a Priscila Tureta, que é secretária da Cultura, ela é servidora pública há 15 anos. Quase 15, estamos nos 14. E você sempre trabalhou na cultura? Desses 14 anos, 13 são na Secretaria da Cultura. Então, quase 15, então é Quase 14. 14. E 13 na Secretaria, Na de Cultura. da Cultura. Então, não tem pessoa mais indicada a falar de cultura do que você, porque sabe dos trâmites todos. Fique à vontade, Então, a gente precisa passar, e deve passar, e tem que passar todas as informações para que a política cultural não tenha qualquer tipo de sobressalto. com certeza. Nosso objetivo também é que ele se mantenha, né, prefeito? Ok. Então, a Secretaria da Cultura ela é responsável por planejar, sugerir e implementar as políticas públicas de cultura no município de Toledo, promovendo o apoio e incentivo da cultura local. É de responsabilidade da Secretaria definir as diretrizes de apoio aos grupos artísticos e também gerir os espaços e os programas e eventos culturais. Hoje, a Secretaria da Cultura ela possui 7 espaços físicos, mas dentro desses espaços físicos nós podemos dizer que a gente tem 10 locais de trabalho. Então, nós temos hoje a Biblioteca Pública Municipal, Biblioteca Pública Estação de La Pioneira, Biblioteca Estação da Leitura, Casa da Cultura, Museu Histórico Willy Bart, Teatro Municipal, Centro Cultural Oscar Silva, sede da Secretaria da Cultura, Centro Cultural Andiele Niederauer e Céu das Artes. Agora, vamos trazer um pouquinho sobre a evolução orçamentária da Secretaria, né, nos últimos anos, e sempre frisando que a gente sempre buscou atingir o percentual mínimo de 1%, que a Unesco diz que a gente precisa ter no mínimo 1%, mas que o ideal são 2%. Há uma recomendação. Há uma recomendação da Unesco. Então, ali a gente consegue ver bem certinho, né? Alguns anos a gente conseguiu atingir os 1% e outros não. Vou deixar que a Mi fale um pouquinho sobre o orçamento. Boa tarde a todos. Boa tarde, Então, Michele. com relação ao orçamento... Você é em si, servidora pública há quanto tempo? vai fazer 5 anos. 5 anos. Isso. Sempre trabalhou na cultura? Não, iniciei na infraestrutura, né? Que era habitação na época, né? Secretaria de Habitação e Obras. Ok. Aí trabalhei 2 anos lá e agora está completando 3 anos na Secretaria da Cultura. Ok. Então, Então, com relação ao orçamento da cultura, a gente vê um avanço, né? Nos últimos anos, então, aqui com relação a essa gestão, ali em 2021 ainda a gente estava em pandemia, então foi um pouco complicado, né, para tendo recursos orçamentários suficientes, enfim, porque também não tinha tantas ações, né, tantos eventos, estava restrito e tudo. E aí, a partir de 2022, a gente conseguiu uma suplementação bem expressiva no nosso orçamento, também por conta dos 70 anos do município. Né? Então, a gente buscou essas suplementações orçamentárias, né, para realizar os eventos e também para melhor estruturar a Secretaria da Cultura. E assim, prefeito, então a gente vem, né, de 2022 a 2024 conseguindo esse índice que a Priscila comentou de 1% do orçamento do município, né? E mais importante do que o valor orçamentário da Secretaria é sim a execução
do orçamento, né? De nada adianta a gente ter um orçamento e lá no fim das contas acabar sobrando ou não conseguindo executar. Então, nós, enquanto Secretaria da Cultura, a gente tem feito essa gestão orçamentária, né? Vai sobrando saldo de licitação, que vai ter desconto, a gente vai remanejando e vai encaminhando as novas licitações das demandas que a gente tem na Secretaria, que a gente sabe que também não é tão fácil, né, ir conseguindo recursos. Então, a gente faz uma gestão bem efetiva, até cito aqui no ano de 2022, se eu não me engano, a gente executou 96% do orçamento. Então, e esse orçamento, então, se a gente for avaliar de 2021 para 2022, foi quase o triplo, né, ou até... mais ou menos isso, né? O triplo do orçamento. Então, isso não é só em orçamento, e sim em licitações, em processos administrativos, em eventos que a gente realiza. Então, o orçamento maior faz com que a gente consiga fazer mais ações e atingir os objetivos que a gente tem dentro da Secretaria Então, da aqui Cultura. uma informação importante para a equipe de transição do prefeito eleito é que a recomendação da Unesco diz que a cultura é preciso estabelecer um patamar mínimo de 2%. Mas o ideal, na verdade, seria 1%. Isso. O ideal seria 2%. Nós, inclusive, não conseguimos atingir os 2%, mas nos últimos 3 anos ficamos acima de 1%. Com execução, inclusive. Se me permite, eu acho que é importante ressaltar que nos anos de 2022, 2023, 2024, como a Unesco recomenda, o percentual mínimo de 1% foi atingido. Contudo, em 2021 não atingiu, porque o orçamento previsto foi da gestão anterior, no último ano, que foi 2020, né? Então, Perfeito. O orçamento trabalhado foi previsto no ano anterior. Bem lembrado. Isso, aí não teve suplementações, porque não tinha como, assim, estava Justificado por conta da pandemia também. Para executar. Ok. Então, assim, o orçamento da Secretaria da Cultura inicial para 2025, ele é menor do que esse ano, porque a gente, ao longo do ano, vem tendo suplementações e vem tendo aportes, né? Por exemplo, o inicial de 2025, então, ali que foi para a LOA, é R$ 8.434.421,12. Isso corresponde a 0,92% do orçamento do município. No decorrer do ano que vem, então, a gente vai ter um aporte, né, de recursos federais, que é com relação à Política Nacional Aldir Blanc, um pouco mais de R$1 milhão, né? Então, isso soma-se ao nosso orçamento e, além disso, no decorrer do ano, a gente tem vários investimentos que poderão ser feitos se a nova gestão, né, demandar, autorizar que isso seja feito, e aí sim a gente precisa de novos aportes. Até foi uma questão levantada pelo vereador Marcelo Marques na última prestação de contas, onde a gente falou, e depois eu vou relatar sobre a questão do ar-condicionado do teatro. Ele questionou se já tinha previsto a questão orçamentária. Eu expliquei para ele que o novo orçamento, que é 2025, a gente tem esse valor, a gente tem uma restrição dentro do município, a gente não consegue solicitar, por exemplo, 15 milhões, né? A gente tem uma restrição que é mandado para nós e dentro disso a gente vai alocando dentro das contas. Esse valor inicial para 2025 que a gente recebeu e alocou é basicamente para manutenção do que a gente já vem fazendo. Então, dos eventos que a gente tem planejado, dos projetos, da manutenção dos espaços, pagamento de servidores, tudo isso. Caso precise fazer uma obra, algo mais relevante, mais vultuoso de valor, a gente vai precisar de suplementações. Claro. É importante, Michele, para informar aqui para a equipe de transição, naturalmente que por pessoas que já trabalharam no setor público, todo esse processo de construção ele nasce na perspectiva de arrecadação. É como se a gente fosse a 31 de dezembro de 2025 e trouxesse os prognósticos de arrecadação. E aí, nesse sentido, a equipe da Fazenda estabelece os critérios que balizam a formatação de um orçamento futuro, e quando você fala em restrição é exatamente nesse sentido. Se estabelece uma espécie de um teto para as políticas, olhando o histórico de execução também e de orçamento. Então, é importante ressaltar que sempre tem os percalços, e a decisão do gabinete do prefeito é que, naturalmente, o Mário terá esse grande desafio
de tomar as decisões e fazer os investimentos naquilo que é a personalidade de governo do futuro gestor. Então, é importante ressaltar essa questão só para explicar a palavra restrição. Prefeito, eu acho que o Jade pode complementar mais, mas existe também uma cultura da prefeitura aqui, que é histórica, que o nosso orçamento ele é bem conservador, no sentido de, enquanto outros municípios vizinhos aqui fazem um orçamento muito grande, para dali chegar em março, abril, fazer aqueles cortes no orçamento. Aqui não, a gente não chega a ter esse problema porque o nosso é mais fácil, é mais comum arrecadar mais do que prever um orçamento maior. Então, isso para o município é bom, apesar que dá um trabalho maior para quem está gerindo o orçamento, porque tem que ficar ajustando, mas a gente não tem esse problema de que nem outros municípios, não. Agora eu vou, qualquer solavanco que dá na arrecadação, não, agora eu tenho que fazer um corte muito grande. Mas eu estou cortando dinheiro que não existia, né? Há uma superestimativa, né? E nós, né, dentro dessa perspectiva, né, Jair? Sim, a gente trabalha sempre assim. Nós temos o orçamento, que é a LOA, né? Que é aprovado no ano anterior, que é orçamento que presume-se que se arrecade aquilo autorizando as despesas proporcional à receita. Então, o que tem ocorrido nos últimos anos, que nós temos arrecadado mais do que o previsto. Então, como se elabora o orçamento? Você tem lá, quando você manda o orçamento para a Câmara, você tem o orçamento anterior, né? E já tem a previsão, tem uma previsão da receita, uma provável receita até o final do ano. Tá? E em cima dessa provável, você joga o INPC. Então, você vai estar sempre com o orçamento ajustado. Ele é conservador, mas realista. Sim. Mas realista, né? Conservador, mas realista. Que no momento que não houver esse excesso de arrecadação, o município, mesmo assim, estará dentro da previsão orçamentária. Por isso que é importante a gente ressaltar, naturalmente cada governo tem a sua personalidade, e nós aqui damos muita atenção ao servidor técnico, aquele que conhece do orçamento, da elaboração de processos, de diretrizes, etc. Naturalmente que depois de ouvindo os técnicos, toma-se a decisão política da execução. Então, é importante isso também como informação para a equipe de transição. Michele, fala. Isso, aí a gente pode ver, né, como nos últimos anos ali, que a gente teve suplementações, né, prefeito, importantes e que fizeram com que a gente conseguisse avançar, pois provavelmente a Priscila vai passar com obras, com investimentos que trouxeram para a população uma melhor qualidade nos serviços ofertados pela cultura, né? Então, tem muito a avançar, mas lógico que não consegue fazer de um dia para o outro, tem muito a ser feito ainda, mas a gente tem conseguido avançar. Então, com relação ao orçamento ainda, eu queria frisar que da LOA de 2025, o orçamento da Secretaria da Cultura é o quarto menor do município, ficando atrás somente da Procuradoria, SMH e Gabinete. Então, assim, a gente tem um número expressivo de servidores, a gente tem vários locais que a gente precisa fazer manutenção e a gente faz vários eventos e projetos ao longo do ano. Então, assim, nosso orçamento é bem enxuto para tudo que a gente realiza, né? E aí, às vezes, né, tem uma falsa impressão de que, nossa, é um orçamento pequeno, então é uma secretaria pequena. Não, era essa, até quando eu trabalhava na Infra, que lá o orçamento da cultura é 10% do orçamento deles, eu fazia a gestão orçamentária lá, pensava, nossa, mas é pouquinho o orçamento da cultura, né? Mas em número de licitação, eu posso dizer, eu acredito que seja a secretaria que mais encaminha licitação dentro do município. Por quê? Justamente por conta de todas essas ações que a gente vai realizando ao longo do ano. Então, assim, depois a gente vai falar sobre os eventos. Um evento, às vezes, vai demandar, sei lá, mais de 20 contratos com empresas diferentes, porque contratação de artistas, contratação da estrutura, da decoração, brigadistas, segurança, enfim,
um número enorme de licitações que a gente, credenciamento de artistas. Então, assim, o departamento administrativo, né, dentro da Secretaria da Cultura, é o tempo inteiro lidando com licitação, com processos administrativos, né? Então, agora passando até para a parte de licitações e contratos, no relatório que a gente vai disponibilizar, a gente tem ali, então, as licitações e os contratos vigentes, alguns que estão na relação, eles já foram executados, mas como ainda estão vigentes, eles estão ali ainda como contratos, né? Coloquei uma observação do que já foi executado, enfim, e coloquei também algumas informações de licitações que são unificadas pelo Departamento de Compras e o que é da Secretaria da Cultura especificamente. Então, nós temos também um relatório de licitações que está em andamento. Então, aqui, eu chuto a dizer, mais de 15 licitações que estão em andamento, que são várias, né? Eu não vou citar uma por uma, porque a gente está com um tempo curto. Para que a equipe de transição entenda o que nós estamos agora, então, tem licitação que está saindo agora da Secretaria, tem licitação que está em etapa de orçamento, tem licitação que está marcada, que vai acontecer amanhã, então tudo isso não aparece na relação. Mas assim, por exemplo, ali, só para a gente deixar registrado aqui, Sim. Na relação está lá, substituição do telhado do Teatro Municipal, concorrência 13 de 2024, que é amanhã a licitação. Isso. Então, para a substituição do telhado. Isso. Então, está em andamento essa licitação. Essa obra poderá, não ocorrendo os processos, como é que fala, Andres? Contestação, como é que chama? Fases recursais? Os recursos, etc. É uma obra que poderá começar esse ano ainda e se conclui o ano que vem. Sim. Tudo indica que sim. E também, ainda para esse mês, para o Teatro Municipal, nós teremos a licitação para a reforma das poltronas no dia 22/11. Então, é um processo que está já marcada a licitação e que todos os serviços serão executados também iniciando esse ano e concluir-se-ão em 2025. Isso, o que eu coloquei aqui, prefeito, é que aquela relação de contratos vigentes não vai aparecer o que está em andamento, porque não tem contrato ainda. Mas eu coloquei no relatório o que está em andamento e as licitações que serão necessárias para o ano que vem. Então, considerando todos os eventos, considerando, né, assim, uma previsão do que vai precisar. Eu acho que ainda tem que ressaltar que nesse quadro nós estamos tendo também os estudos da entrega de um laudo para a climatização do teatro, né? Foi feita uma visita técnica, é uma empresa que foi contratada para oferecer esse laudo e dentro da perspectiva técnica para climatizar todos os ambientes do Teatro Municipal. Depois de entregue esse laudo, para o ano que vem, se inicia um processo de licitação, de contratação de empresa especializada para que o sistema de ar-condicionado do teatro, que já está obsoleto, ultrapassado e deficitário, possa ser corrigido na implantação de um novo sistema, que parte dele, inclusive, segundo as informações preliminares, poderão ser usados, assim, tubulações e etc. do existente. Então, é importante essa informação para a comissão de transição, até porque estas definições aqui influenciarão numa agenda de eventos do Teatro Municipal. Hoje eu estive lá na CIT, falando sobre a conexão empresarial, e já deixei registrado a eles que temos essas licitações em andamento e que para o ano que vem o próximo prefeito terá, junto com a sua equipe de gestão da cultura, que definir como fazer o agendamento para a ocupação do teatro. Então, sabe-se que para 2025, em decidido pelo prefeito atual a substituição do sistema de climatização que iniciamos aqui, que estava previsto se nós tivéssemos vencido as eleições,
o agendamento do teatro tem que ter esse cuidado. É isso? Isso. Hoje, na verdade, a gente já não está aceitando as reservas no Teatro Municipal para o primeiro semestre. Pensando justamente que a gente precisa fazer essa obra da troca do telhado, das poltronas, e se tudo andar como a gente espera que ande, que se faça essa obra e a instalação do novo sistema de ar-condicionado no mesmo período. Inclusive, desculpe, mas é uma informação fundamental essa, o ar-condicionado ele precisa ser sentido, não ouvido. Exatamente. Então tem características técnicas e de refino na execução desta obra de climatização que não pode interferir o ar-condicionado no processo acústico do teatro. Então, esse cuidado, Michele, está sendo tomado também na construção do ETP e nas informações para essa empresa que está desenvolvendo o projeto. Isso, prefeito. Então, ali tem várias licitações que estão em andamento. Eu coloquei ali licitações que requerem atenção, que estão em andamento, né? Que é essa do teatro, né? Como o prefeito disse, né? A gente tem 2 licitações para esse mês, que são de extrema necessidade, né? Tá precário realmente. Está com 25 anos. 25 anos, as poltronas e o telhado também. Então, tem uma manta lá que já passou o prazo de validade, o telhado está bem deficitário, chove dentro do palco, chove em vários locais. A licitação para substituição das telhas? Total. Então é bom registrar uma informação relevante aqui para a equipe de transição do prefeito Mário. Em torno de, assim, somando as 2 licitações, R$ 1.500.000 de investimento no Teatro Municipal. Então, assim, é uma das situações que nos preocupa um pouco, né, depois da questão da eleição, porque, como o prefeito disse mesmo, nós tínhamos uma projeção, né, de que aconteceria na mesma obra, por conta da atual gestão. Então, vindo a nova gestão, nós precisamos definir essas questões, até essas 2 licitações que acontecerão, a gente alterou e colocou que a execução será após a ordem de serviço e não mais com data definida, por conta de que o ideal é que seja realizado as 3 grandes intervenções do teatro num período só, senão a gente poderia, digamos assim, fechar, vamos dizer, janeiro, que não tem tantos espetáculos, enfim, fazer essas 2 obras, intervenções, mas daí daqui a pouco a gente teria que fechar de novo para fazer a intervenção do ar-condicionado. Então, assim, com relação ao ar-condicionado, em qual fase a gente está? A gente contratou um engenheiro para fazer esse laudo, ele já veio, fez a visita, já conversou com os nossos engenheiros, a gente já fez outra reunião, inclusive com a presença do prefeito. Ele ficou de entregar essa semana o laudo preliminar, então o inicial. Então, o que assim, preliminarmente ele passou para nós? Que terá que trocar os equipamentos internos e externos do ar-condicionado central. A parte do hall precisa ser feita instalação de novos equipamentos e a parte de trás também precisa ser feito novos equipamentos. Então, será uma troca de equipamento central. central. A parte de trás a parte atrás do palco. Isso mesmo, que lá não tem climatização e nem na parte do hall. E é ali onde a gente tem bastante circulação de pessoas, né? Hoje a gente utiliza, por exemplo, o hall para várias atividades, não só a parte da plateia, né? Então, é uma necessidade, e também essa questão do ar, a gente tem gastado muito, inclusive a equipe de transição pode olhar o estudo técnico preliminar que aponta que a gente tem gastado muito em manutenção do atual sistema e a qualquer momento ele pode parar. Então, assim, é algo extremamente importante, não só pela idade dos equipamentos e pela situação deles, mas também pelo ar que circula dentro do teatro. A gente tem vários relatos de pessoas que não conseguem mais ficar lá por conta disso. Então, assim, a gente recebendo esse laudo preliminar, prefeito, seria interessante que a equipe de transição requeresse talvez uma reunião para também olhar e avaliar, porque essa execução ela vai acontecer ano que vem. A execução, né? A gente recebendo esse laudo, apontando quais são os equipamentos, a gente já poderia iniciar uma licitação para aquisição de equipamentos. Conversando com o pessoal do planejamento, porque vai ter intervenções civis na parte elétrica, só que para fazer essas intervenções civis, nós precisaríamos saber qual que é o equipamento, qual que é o tamanho do equipamento, como que vai ser.
E para a licitação, eu não posso definir esse equipamento eu quero, eu vou colocar as características que o engenheiro passar. Então, pode ser a marca X, a marca Y. Tendo licitado os equipamentos, aí a gente vai saber, é desse tamanho, vai ter que ampliar o local onde está a maquinaria, ou não vai precisar. Então, diante disso, a gente... Então, assim, são, assim, decisões um pouco, assim, complexas, porque a partir do momento que esse engenheiro entregar o laudo final e a gente fizer o pagamento dele, que é próximo de R$34 mil, eu, como administrativa, eu vou encaminhar para a licitação que está no laudo dele, porque ele é um engenheiro mecânico que apontou essa solução. Dificilmente a gente vai conseguir fazer algo diferente, porque eu não tenho como justificar. Então, assim, seria interessante, como eu falei, eles participar dessa entrega inicial, enfim, se envolver com isso, né? Assim, Michele, por precaução, né? Se tu me permitir, eu acho que aqui a gente faz um grifo na reunião que estamos fazendo de informações para a equipe de transição. Dado relevante que mexe com a vida de pessoas. Por quê? Porque temos formatura, temos evento, temos espetáculos, temos uma série de coisas que envolvem desde criança ao idoso no Teatro Municipal. Então, aqui é fundamental a equipe de transição do prefeito Mário criar um contato conosco, no sentido de termos uma reunião neste recinto, gravada, conforme combinado e ajustado com o próprio prefeito Mário eleito, que a gente possa, então, discutir a perspectiva da continuidade dessa licitação, porque o tempo urge. Se estamos fazendo aqui a licitação para a troca do telhado e de poltronas, que serão assinados os contratos já este ano e que terão prazo para a entrega. E, concomitante a isso, tem que ser iniciado esse processo de licitação para o ar-condicionado, para que as 3 obras, aliás, 4, porque alguma coisa vai ter que ser feita de civil também, né? Obra civil, que vai ter que ser feito o projeto aqui, enfim. Então, é uma situação muito importante para a vida cultural e de convivência com instituições do município de Toledo. Aqui agora a gente recebe o coordenador, o homem que nasceu junto com o teatro, Marco Aurélio Washburger. Está chegando, vocês podem acompanhar pelas imagens. Dá um tchau aí, Marco. Aí, ó, esse é o rapaz do teatro. 25 anos, né? 24 anos. Então, é isso, Michele. Então, fica gravado essa questão, já que a comissão não está presente, certamente irão assistir esse tutorial de gestão na cultura e farão o contato para que a gente possa avançar nesse propósito. Isso. E aí, outra licitação também, entendo que a gente poderia, né, ter talvez algum contato com eles, enfim, até para já agilizar esse processo, é a questão da licitação do Encontro dos Pioneiros. Por conta da definição dos detalhes ali da licitação, né, do fornecimento de refeição, decoração e estrutura. Todo ano a gente revê essa questão de cardápio, decoração, as exigências que a gente vai colocar na licitação. Então, isso, o interessante seria a gente definir esse ano, para o comecinho do ano que vem a gente já iniciar a licitação, porque a gente não tem tanto tempo, né? Sim. Então, seria interessante. E também, nesse caso específico, até para definir a quantidade de pessoas que nós vamos atender, que eu preciso colocar na licitação, que a gente precisa definir a lista de convidados conforme a lei. O costume de atendimento aos pioneiros, quantos são? Nos últimos anos a gente tem feito convite para 1.000 pessoas. 1.000 participantes. Exatamente. Ok. Hoje nós temos em torno de 600 pioneiros vivos, mas grande parte deles precisam do acompanhamento de alguém junto, né, para dar um suporte. Então se justifica o seguinte: em torno de 600 pioneiros que ainda estão conosco, que bom que estejam, porém, em decorrência da idade avançada, tem de ter alguém que os acompanhe. Então, por isso se amplia esse número de pessoas, por conta de nós não deixarmos aqueles que desde 27 de março de 46
vieram para Toledo e que se celebra os pioneiros até 52. A gente convida até 54. Até o ano 54. Importante. Então, na estrutura funcional da secretaria. Hoje a secretaria... Só um pouquinho, que eu acho que é importante a gente retornar aqui. Esse relatório que então vai ser anexado tem dados importantes de chamamentos, inclusive, da lei Aldir Blanc, que eu acho que é fundamental se colocar uma lupa pela equipe de transição, pelo futuro gestor da cultura, especialmente o prefeito eleito, sobre esta lei que traz recursos de vulto para os artistas locais. Então, é importante que tenha-se estas informações, que são extremamente relevantes, porque são recursos disponíveis, desculpe, e se perdermos o prazo, quem perde são os artistas locais e a política de cultura no município. Eu acho que isso é importante frisar. Nós vamos ter ali uma partezinha para tratar só sobre esses recursos. Ok. Uhum. Maravilha. Então, vamos lá. Então, a estrutura funcional da secretaria. Hoje nós estamos com 53 servidores, desses são 5 cargos comissionados e 48 servidores efetivos. Hoje a Secretaria da Cultura, a gente tem uma quantidade de trabalho muito grande para a quantidade de servidores que temos, inclusive. Como a gente tem apenas 5 cargos comissionados, nos últimos anos tivemos um cuidado de chamar servidores de carreira para poder assumir algumas funções que deveriam ser de cargos comissionados. Então a gente coloca ali também essa observação para eles, para que façam essa análise também de uma possível reestruturação administrativa. Na sede da Secretaria da Cultura, no administrativo, nós temos 7 servidores efetivos, no Museu Histórico temos 4 servidores efetivos, no Teatro temos 8 servidores, na Casa da Cultura são 15 servidores, na Biblioteca Estação da Leitura são 2, Centro Cultural Oscar Silva, Biblioteca Pública, são 7 servidores, Biblioteca Extensão Vila Pioneira, 2 servidores, Centro Cultural Angélio Niederauer, 2 servidores e Céu das Artes, 1 servidor efetivo. Ainda na parte da estrutura funcional, já é uma demanda crescente dos nossos servidores por cursos de aperfeiçoamento. Então, o que a gente já tinha previsto para acontecer no próximo ano, caso a gente estivesse aqui ainda, tínhamos um curso para que os professores, os técnicos de artes e instrumentos, tenham capacidade técnica de trabalhar com pessoas com deficiência, os alunos laudados, como nós chamamos, né? Porque nos últimos anos a gente teve uma crescente muito grande de alunos laudados na Casa da Cultura, nos espaços culturais, e até o momento a gente teve, eu acho que apenas um curso de formação para eles. Então, já tínhamos previsto esse curso para o ano que vem. E outro curso que é de extrema necessidade são os cursos das NRs 35 e NR10 para os técnicos do Teatro Municipal. Hoje nós não temos na Secretaria servidor que tem capacitação em trabalho em altura e nem com energia elétrica. Certo. Então, esse é um curso extremamente necessário para que a gente consiga dar um pouco mais de segurança para os servidores. Aquele pessoal que fica ali no palco, né? Isso, os técnicos de sonorização, iluminação e técnico de palco. Isso estava previsto já? Estava previsto já. Okay. Curso de Pérgamo, que é o sistema que a gente tem de gestão das bibliotecas. Então, tem cursos anuais que a PUC de Curitiba oferece. Então, esse é um curso que é interessante também mandar as bibliotecárias, também estava no nosso radar para poder conseguir mandá-las para lá ano que vem. E também o curso de conservação e restauro de livros para os servidores da biblioteca pública e do museu. Isso são informações e sugestões, né? Exatamente. Quem define se faz ou não faz é o prefeito eleito. Então, os espaços culturais. Dando início com a Casa da Cultura. A Casa da Cultura, ela
Nós tivemos no ano de 2023 uma intervenção que aconteceu lá. Nós tivemos a readequação da edificação existente para pré-incêndio. Até então, a Casa da Cultura ela não tinha liberação do Corpo de Bombeiros para funcionamento. Então, no ano de 2023, a gente conseguiu fazer essa execução. Foi a única obra que conseguimos fazer naquele espaço. Mas, além disso, a gente conseguiu equipar bastante com equipamentos permanentes, instrumentos musicais, mobiliário, eletrodomésticos. Então, a gente conseguiu fazer um bom investimento lá, apesar de não termos conseguido fazer a reforma e a obra que nós precisamos lá naquele espaço. E abriu o espaço, nós indo para a sede, né? Isso. Conseguimos abrir 2 salas a mais de curso com a mudança nossa para a biblioteca, né? Quer dizer que a secretaria, a estrutura da secretaria, a gestão, veio para a biblioteca pública. Isso. E com isso abriu espaço para novas turmas lá na Casa 2 Pública. novas salas. Inclusive, uma das salas que foi aberta é a multicurso, onde os professores atendem as pessoas com deficiência física, visual. É a única sala que tem acessibilidade hoje na Casa da Cultura, é aquela. Certo. Até então, nós não tínhamos nenhuma sala de aula com acessibilidade. Então, a gente destacou aqui algumas intervenções que seriam necessárias, mas também de acordo com a gestão, né? O espaço da Casa da Cultura hoje ele é pequeno para a quantidade de cursos desenvolvidos. Então, a gente já planejava também a ampliação desse espaço de acordo e construção do segundo bloco já de acordo com o projeto original da Casa da Cultura, que quando a Casa da Cultura ela foi construída, ela tinha 3 blocos. O primeiro bloco, que é esse que hoje nós temos, o segundo bloco, que seria mais um de espaço de aulas, galeria de artes e afins, e o terceiro, que era o Teatro Municipal. Então, a gente colocou ali que o ideal seria essa construção do segundo bloco de acordo com o projeto original. Também a edificação que existe hoje, ela requer uma reforma completa, porque ela não tem acessibilidade nas salas, e também a questão de isolamento acústico. Hoje, se nós temos em uma sala ali o professor dando aula de bateria, nas outras salas que estão ao lado fica bem complicado a questão de dar aula de outras artes, né? Então, a questão de isolamento acústico também é uma coisa a ser observada. Outra situação que ocorreu para a gente agora, foi no mês de setembro, em relação à capacidade do consumo de energia elétrica. Hoje, com a quantidade de equipamentos que nós temos lá, começou a cair a energia. Então, essa é uma contratação que precisa ser feita com urgência. Porque se você liga todos os equipamentos de aparelho ar-condicionado e os equipamentos de sonorização e música, né, a chave cai. Então, é um processo que é, de certa forma, simples de ser resolvido, mas precisa de uma atenção, de preferência que se conseguirem fazer antes do início das aulas, para não interferir, né? E também são as readequações da Praça da Cultura. O projeto já estava pronto, nós tínhamos conseguido definir o projeto e ele estava com previsão para ser executado em 2025 e está pronto o projeto. Depende deles agora querer fazer a execução ou não em 2025, que é a reurbanização de todo aquele espaço, né? No Teatro Municipal. Então, colocamos ali que não estamos aceitando reservas para o primeiro semestre, devido a essa interdição que nós precisamos fazer ali a troca do telhado e das poltronas, né? Como a gente tinha falado antes. Também colocamos ali a importância de que, se possível, fazer essa troca do sistema de climatização no mesmo período, para que ali no segundo semestre consigam reabrir o Teatro Municipal para todas as atividades que sempre são feitas. Além disso, o teatro, como ele tem 25 anos, né, precisa passar por uma reforma completa. Precisa ser feita toda a pintura interna e externa, revitalização dos ladrilhos ali na frente, que também a gente tem um problema que eles estão caindo e a gente precisa pegar eles de volta para colar, porque hoje não tem reposição desse tipo de material. Reforma de todo o gesso, que com esse período que a gente teve ali com problemas no telhado, a gente teve infiltrações, então o gesso também precisa passar por uma reforma.
troca do assoalho do palco do teatro. Ele está numa situação bem difícil, assim. Hoje a gente nem usa o palco do teatro sem o linóleo. A gente, desde que assumimos, a gente tem usado já com o próprio linóleo para que a gente não tenha nenhum perigo ali, né? Porque é madeira e acaba saindo algumas farpas e algo nesse sentido. Isso. Na área externa do teatro, a gente também tem um problema ali com o espelho d'água e com as calçadas e áreas verdes ali, né? As calçadas, com o passar do tempo mesmo, e árvores, estão bem feias, assim, e o espelho d'água também. A gente fez recentemente uma intervenção, né, Marco? Conseguimos colocar em funcionamento a bomba, pelo menos, mas ainda precisa passar por uma intervenção de reparo ali. E finalizando o teatro, o nosso teatro ele ainda não tem a caixa cênica. Então essa é mais uma necessidade que nós temos, que hoje o teatro ele é o segundo maior teatro do Paraná, só que ele não tem capacidade para receber grandes espetáculos, como óperas e tudo mais, porque nós não temos essa parte da caixa cênica. O teatro, do palco para trás, se você vai lá e você olha, ele é um grande barracão. Então ele precisa dessa finalização. Perfeito. Priscila, acho que explica bem o que é essa caixa cênica, que eu acho que quem assistir não vai saber. Sim. Vou chamar o Marco, porque eu também não sei explicar. Porque eu acho que é algo... Por favor. É algo... Cadeira aqui. Que quem entra no teatro não sabe que falta um pedaço do teatro. Exato. Na verdade, falando da caixa cênica, é a vestimenta cênica que a gente chama. Essa vestimenta cênica ela é composta pelas varas de iluminação, cenário e pelas varas, no caso de iluminação, cenário e as varas que têm as bambolinas, para esconder um pouco a iluminação. Então sempre há uma camuflação. Essa camuflagem ela é feita com uma das varas, sempre tem um tecido na frente que esconde, para não aparecer todas aquelas ferramentas, aquelas ferragens. Então essa vestimenta cênica é um trabalho que não contempla hoje. O que está lá foi a gente que fez provisoriamente e está funcionando, mas está provisório. Então da cortina para trás ele tem todo um trabalho para ser executado. É uma obra grande. O custo disso é mais de 3 milhões? Eu acredito que passa de 2.800.000 reais tranquilamente. O último levantamento que foi feito, eu chegava em 2.850.000. Porque essa é um trabalho bem forte, é um trabalho que demanda de fazer toda a estrutura cênica, mecânica dentro. Do palco para trás, da cortina azul para trás, inclusive com troca de cortina bigala, que é a cortina que a gente fala, mecanização dela também. Então todo o sistema vai, se é mecânico ou se é manual. Hoje em dia muita gente prefere o mecânico, mas o manual ainda é com contrapeso, é o melhor. Tu te lembra que veio alguém da Funarte aqui? Sim. Em 2022, eu acho. Isso. Não progrediu. Não progrediu. Eles não ficaram progrediu. de fazer o projeto. Sim, nos prometeram um projeto, ficou de trazer, a gente está aguardando o papel até hoje. Não veio nada, nenhum contato. Na verdade, eu e o Marco, a gente já estava procurando, enfim, outras licitações, e eu encontrei uma licitação que contratou uma arquiteta para fazer esse projeto, especificamente lá em Curitiba. Então, em vários teatros de Curitiba, no Guaíra, no Guairão. Então, é uma arquiteta específica nesse tipo de arquitetura, né, que é a cênica. Especialidade nisso. Então, seria parecido com ar-condicionado, né? Nós teríamos que contratar um profissional específico para fazer o projeto, para depois ir para a licitação, né? Então, tem algumas etapas. Então, a caixa cênica reduz às questões que envolvem todo o processo de iluminação, por exemplo. Cenário. Também de barras para fazer trapézio, alguma coisa desse sentido. Essas ancoragens, né? Suporte técnico para grandes espetáculos. Exatamente isso. Quer dizer, quando você aparece aquele artista lá, etc., fazendo os seus movimentos como é que chama? Como o Circo de Soleil. Sim, é isso. Precisa dessa... Inclusive tem essa opção, né? A gente pode sugerir essa opção também desse tipo de ancoragem, porque a primeira coisa que o pessoal que vem fazer eventos pede de circo, principalmente se tem o sistema de ancoragem.
É um sistema que é feito em cima também, um travamento, né? Para que eles possam fazer o içamento, para ele poder fazer as evoluções no palco. Certo. E seria vai essa qualificar e melhorar e ajudar muito. São os grandes desafios, né, secretário? Inclusive, no mês de maio, quando a gente recebeu o Bolshoi aqui em Toledo, eles tiveram que fazer a locação de todo o equipamento lá para dentro, porque nosso teatro ele não comportava. Certo. Eles tiveram que trazer toda a questão de sonorização, iluminação. No processo de transparência que estamos dando nas reuniões de transição, aqui é um desafio, que ele existe desde a sua fundação do teatro, há 25 anos. Vai completar agora em novembro? Completa aí 26 de novembro, 25 anos. 26 de novembro, 25 anos de teatro. Exato. Obrigado, Obrigado, Marcos. que é isso, agradeço. Então, chegamos ao Centro Cultural Angélio Niederauer. O Andi, ele passou para a gestão da Secretaria da Cultura em 2021. Até então, ele estava sob responsabilidade da Secretaria de Educação. E no ano de 2022, a gente teve o auditório principal dele interditado. Lá também tem um problema bem sério em relação ao telhado. E com as infiltrações também danificou o gesso e hoje aquele gesso está com sérios riscos de queda. Então, Por isso não é ocupado. por isso não está sendo ocupado, ele está interditado. É um espaço que ele precisa passar por uma reforma completa também, desde troca de telhado, refazer gesso, vai ter que mexer em todo ele. Perfeito. Todo, inclusive ali na parte da biblioteca extensão também, que fica junto ali, também precisa passar por uma intervenção. Vai ser o prédio todo. Este também faz anos que é construído, né? Sim, se eu não me engano, ele é de 2004. 2004, Foi, eu não sei se o Derli ou o Schiavinato que construiu. Mas enfim. Ele é de 2004. Então nós não Então estamos são os utilizando. desafios de novo. Exato, são desafios. Ali é uma obra bem grande que vai precisar ser feita. E como a gente não estava utilizando esse auditório por ele estar interditado, a Secretaria da Cultura, a gente, pela primeira vez, levou cursos de artes para aquele espaço. Então, naquele hall bem grandão que tínhamos ali, a gente construiu algumas salas de aula e hoje a gente está tendo cursos de violão e teatro e capoeira nesse espaço. Essa interdição ocorreu por uma questão de verificação dos técnicos Sim. e sugestão de que houvesse essa... Sim, em 2022 a gente teve essa visita dos técnicos lá e eles apontaram que tinha bastante risco de desabamento e que não era prudente a gente continuar. Foi executado por conta dos desafios orçamentários. Né? Exato. Então é isso, gestão é isso. Mas aqui a gente está transmitindo todos os avanços que tivemos em várias políticas e também os problemas que são necessários corrigir. Essas informações são muito importantes para o futuro prefeito. A Biblioteca Pública Extensão da Leitura, ela fica localizada ali no Terminal Urbano de Passageiros. Essa também é uma estrutura que veio para a Secretaria da Cultura em 2021. É uma biblioteca que ela esteve fechada desde 2019, quando a servidora do local ela se aposentou, não teve reposição. Então, em 2021, a gente conseguiu reabrir a biblioteca com uma servidora de 20 horas trabalhando meio período. E agora, no mês de outubro, a gente conseguiu mais um servidor para poder atender ali a população em tempo integral. No terminal urbano. No terminal urbano. Ali também precisa passar por uma intervenção de ampliação. O espaço ele é bem pequeno. E com a quantidade de pessoas que nós temos utilizando ali o espaço hoje, precisa fazer essa intervenção, essa ampliação para conseguir colocar mais livros, mais estantes, né, para o pessoal. Perfeito. Céu das Artes também é um espaço cultural que ele passou por algumas intervenções na nossa gestão. Logo em 2021 nós tivemos uma reforma também do espaço interno do Céu das Artes com a construção de uma nova sala de cursos. E agora em 2024 estamos finalizando também a cobertura da pista de skate. Acho que nesse mês a gente consegue, vai ser entregue essa obra, né? A gente está aqui com o coordenador, o Otiniel. Tá? Isso. Obrigado pela presença, Otiniel.
Mas, além disso, o Céu das Artes ele precisa também passar por algumas adequações, que é a reforma da pista de skate, pintura externa, Lá tem manutenção um das espaço calçadas. compartilhado com assistência social. Isso. Esse espaço compartilhado com assistência é uma sala multiuso hoje, que a assistência usa para o ProJovem e também nós usamos para os cursos de dança. Só que o CRAS está construindo uma sala nova. Certo. Então, ali, a partir do momento que o CRAS tiver essa sala nova, que é a sala do ProJovem, essa sala que hoje é multiuso, pode voltar à gestão plena da secretaria. Legal. O museu também é um espaço que passou por uma grande reforma. Foi investido ali em torno de R$800 mil nessa obra do museu. E mesmo depois da intervenção, ela resolveu diversos problemas, mas um problema segue persistindo ali. É um problema estrutural que vem Da construção. que é uma viga que, quando foi feita essa viga e os tijolos não foram selados da forma que deviam ser feitos. Então fica essa viga ali e, com o passar do tempo, acaba infiltrando água. Toda vez que acontece alguma coisa nesse sentido ali, nós assistamos a empresa contratada pela reforma e eles têm nos dado assistência nesse sentido. Mas como são apenas 5 anos Certo. essa também vai ser um desafio para a próxima gestão, se eles vão conseguir fazer o reparo definitivo desse local, que vai precisar mexer em reforma estrutural do prédio mesmo. Os projetos, programas e eventos da Secretaria. Você fala? O que você fala? Acho que Então, muito bem. Desde 2021, na verdade, a Secretaria da Cultura, logo quando assumiu... Agora quem está falando é a Cris. Boa tarde. Então a gente começou a executar as atividades, e uma das atividades que nós pegamos da gestão passada, que até então acontecia de modo virtual, online, até em virtude da pandemia, foi o Conta Cultura, né, que é um projeto que é realizado pela servidora Cleonice Dank, e é justamente isso, é fazer a contação de histórias para crianças, né, de até 12 anos, aí, tanto para CMEs quanto em escolas do município e a biblioteca. Então, permanecemos com a Conta Cultura, desenvolvemos no ano de 2022 o Teatro nas Escolas, né, que hoje ele já passou por todas as escolas municipais e também em alguns eventos específicos da Secretaria da Cultura, né, como Virada Cultural e outros. Temos também o Música nas Escolas, que iniciou-se ali na metade do ano passado, com os professores da Casa da Cultura que organizaram esse projeto, de todos os cursos, né, se uniram e fizeram esse projeto que nós encabeçamos, porque é uma excelente ideia. Também atendemos todas as escolas municipais do município. Temos o projeto Tenda, Feira de Arte e Artesanato, que foi uma grande conquista aí para o segmento do artesanato aqui do município, que hoje temos uma lei própria em virtude desse projeto também, que é uma lei que regulamenta a execução da atividade do artesanato no município. E a parceria, inclusive, com a DESECO foi muito importante para isso acontecer também, para a cedência das tendas para os artesãos. Quem participa desse projeto Tenda, ele tem que passar por um credenciamento. Esse credenciamento ele é anual, é uma informação importante também que eu acho que a próxima gestão tem que levar em consideração. Todo ano sai um credenciamento para o pessoal do artesanato fazer parte desse projeto. Temos o programa Difusão Cultural, que esse programa ele já tem um mote, já é o substrato da Secretaria da Cultura também, porque são os 17 cursos que nós oferecemos na Secretaria da Cultura. E nós temos também oficinas de artesanato como projeto, realizado também pela Cleonice Dank. É um braço do projeto Tenda, Feira de Arte e Artesanato, que ela leva para os espaços culturais e também para outros espaços de outras secretarias aqui municipais. Nós temos também o Estúdio Municipal de Música e Áudio de Toledo, o EMAT, que acontece lá no Céu das Artes, por meio de agendamentos, né? O pessoal que tem música autoral, que declama poesia, faz um agendamento lá com o Tinel e é atendido com a gravação de qualidade no estúdio, né? Temos também aqui um novo projeto, versando ali também para o Céu das Artes, que essa foi a mais recente conquista nossa, a Estação Juventude. Nós nos credenciamos no edital apresentado pelo Ministério da Cultura em parceria com o Ministério da Cidadania e conseguimos aí um montante de R$500 mil que vai ser aplicado no Céu das Artes
para desenvolver cursos de audiovisual, web design e mais algum outro lá que eu não lembro. Esse recurso já veio ou ainda está por Não. vir? Esse projeto a gente está aguardando o termo de cooperação para ser assinado, e aí com a chegada a assinatura do termo, a vinda dos recursos, a gente já está com tudo pronto para mandar as licitações Certo. também. Então, ainda é um processo que está em andamento para ser concretizado. Então, é dado importante. Pode ser que aconteça esse ano ou aconteça no início de 2025. No Estação Juventude também é importante a gente falar, prefeito, que o edital ele prevê que a gestão precisa definir um servidor específico para atuar dentro do projeto. Então, a próxima gestão também vai ter que definir esse... Então, um dado esse gestor. importante aqui, uma comunicação importante, informação. Estação Juventude no Céu das Artes vem recurso federal. Exato. E para a gestão desse processo todo, que já está em curso a assinatura do termo de convênio, que virá o recurso, tem de ser um servidor de carreira para tocar. Exatamente. Ok. Temos também, dando sequência aqui, o projeto Fanfarras, para escolas municipais e estadual do Distrito de Novo Sobradinho, que é um recurso estadual, né? Nós conseguimos ali junto à Secretaria Estadual de Cultura. Então veio esse projeto aqui, que ele é? Eles são os instrumentos para fanfarra, né? E vai para Novo Sobradinho em virtude do grupo que nós temos lá, o Integração, né? Esse projeto a gente já assinou o termo de cooperação com o Estado há, acho que uns 15 dias. Então agora é só aguardar também a chegada dos kits. O recurso do governo do Estado. Do governo do Estado. Eles acham importante falar sobre os cursos, né, as demandas imprimidas, os cursos também. Vou só finalizar aqui essas. Então, também tivemos aqui questão de recurso federal que veio para Toledo. Desde 2023, então, quando nós assinamos o termo de adesão, e aqui a próxima gestão tem que ficar muito atenta, porque nós estamos já na fase dos prazos, né? A Lei Paulo Gustavo, a Lei Complementar número 195/2022, que essa lei carrega para a vida agora, a gente tem que aprender muito sobre ela. Nós estamos agora, já pagamos os contemplados por essa lei, mas agora até dezembro esse pessoal ele vai ter que entregar Até janeiro, né? Até janeiro eles têm que entregar o relatório de prestação de contas, isso do artista para a secretaria, e até março a Secretaria da Cultura... Esse até janeiro é 1º de janeiro ou 31 de janeiro? 31 de janeiro. Tá. Durante o mês inteiro de janeiro ainda tem o prazo que o artista que recebeu o recurso terá de prestar contas de acordo e conforme assinado o termo de convênio com o município, que é anuente desse recurso federal. Então, o artista presta contas e depois, verificado, ele se habilita num novo chamamento, etc, etc. Então, a Lei Paulo Gustavo é uma, a Aldir Blanc é outra. Mas elas têm características assemelhadas, como é que é? Sim, elas têm características assemelhadas. Primeiro porque é da mesma fonte, é do Fundo Nacional de Cultura que elas estão vindo. Certo. A segunda, elas são regidas pela mesma lei. A forma de distribuir esse dinheiro ela vai ser a mesma. Perfeito. Né? Então elas se assemelham a É isso. por chamamento público. Por chamamento Tá, público. então aqui informação relevante, grife-se na ata que será dito aqui. Este chamamento público que a próxima gestão terá de fazer, ela precisa iniciar quando esse processo? Da Aldir Blanc, nós já temos os 6 editais lançados. Certo. Tá? O que vai acontecer agora, até dezembro, seria a execução do recurso. Isso não significa que nós temos que pagar até dezembro. Certo. Podemos deixar ali empenhados e pagar em janeiro. Mas eles têm que estar empenhados. Quando você fala em pagar, é o repasse de recursos para o artista. Isso. Então, pagando em janeiro, o artista ele tem até dezembro para estar realizando o relatório de prestação de contas dele. Tá, então, informação importante aqui. Para o ano de 2025, não precisa fazer chamamento? Precisará. Vai precisar. Para que época? Vai precisar para esse ano de 2025. Certo, mas que época tem que ser feito esse chamamento? Primeiro tem que aguardar. Em dezembro, geralmente, o Ministério da Cultura libera um novo lote. Agora, dezembro de 24. Nós vamos receber novamente em torno de 1.104.000 novamente. E isso é repassado para aqueles que são feitos os credenciamentos nos chamamentos para os artistas locais. Isso. Então é dinheiro no bolso para os artistas locais. E sem retenção de impostos.
Sem Não retenção. tem retenção de Isso é um impostos. dado relevante porque fomenta a economia local. Então, é responsabilidade, e aqui a informação, para encerrar o grifo, é responsabilidade do futuro governo em estar atento a essas informações do governo federal via Ministério da Cultura. E um grande parênteses que tem que abrir nessas leis de recurso público oriundo da União, prefeito, é que toda análise de edital, toda criação de edital tem que ser feita em comum acordo com a população. Tem que abrir uma assembleia para fazer as oitivas desse pessoal. Então, é importante esse Sim. dado também. Olha, A Aldir Blanc ela é um recurso que vai vir para o município por mais 4 anos Até ainda. 2027. 27, ok. O que mais que temos aí? Aqui atendendo o que me passou também, a questão para a próxima gestão até conhecer, mas se bem que isso eles vão conhecer no dia a dia também, quais são os cursos que a Secretaria da Cultura oferece hoje em dia, né? Então nós temos os cursos de violão, violino, violoncelo, viola de arco, clarinete, saxofone, flauta transversal, formação de ator e atriz, dança, teclado e piano. Né? Atendemos crianças de 5 anos, crianças, enfim, a partir de 5 anos, pessoas a partir de 5 anos de idade. Perfeito. E nós temos uma lista de espera, né, Cris, Exato. nesses cursos. Então, acho que isso é importante falar, porque a gente tem essa demanda e não consegue atender com o pessoal que a gente tem hoje, apesar de ter muitos professores, né? Acho que 13 que a Priscila... Para ampliar os serviços, precisa ampliar o espaço físico. Exato. A grande reclamação da população hoje em dia é a falta de vaga. Eles colocam um nome na lista de espera, mas às vezes demora muito, mais de um ano para serem chamados. Certo. Hoje em dia, nós temos 3 grandes gargalos de lista de espera, que é o curso de desenho artístico, nós temos uma professora só, né? Nós temos também um gargalo grande aí para o próprio violão, né? Aqui, hoje em dia nós atendemos com violão no Céu das Artes, na Casa da Cultura e no Centro Cultural Ondi, lá na Pioneira, mas mesmo assim ainda precisava... Temos 4 servidores, mas se tiver mais 2 ainda não supre a demanda. Olha só. Pois é. E nós também temos um gargalo aí no curso de técnica vocal. Nós também temos uma professora e ela se divide em aulas de técnica vocal e musicalização infantil. Dados importantes de informação à equipe de transição. Vamos passar Seguimos com o quê? A gente, então, ali no relatório, a gente detalhou todas as legislações, as leis específicas, né, tanto municipais e federais que precisam ser seguidas, né? Detalhamos também os editais que estão abertos da Aldir Blanc. Detalhamos todos os projetos também com mais, né, detalhes do que a gente está falando aqui na reunião, porque é um período curto, né? Os e-mails, redes sociais, as senhas da secretaria. E aí a gente passa para a parte de eventos, né? Que importantes eventos que acontecem durante todo o ano. Assim, prefeito, para ter uma ideia, né? A gente tem grandes eventos e às vezes a gente pensa só o evento, né? Mas a Secretaria da Cultura ela inicia em torno de 3 a 4 meses antes já as licitações, né? Tem licitações continuadas que são unificadas, mas acredito que todos os eventos praticamente a gente tem licitações próprias da Secretaria da Cultura, né? Então são grandes eventos e a gente, como a Priscila falou antes, a gente tem uma deficiência em servidores da gestão, né? Por que isso? A gente tem esses eventos e a nossa equipe trabalha nos eventos. Antes, durante e após. Durante, geralmente, é final de semana, é à noite, é de madrugada. Isso tudo gera horas para quem não é ou FG ou cargo comissão. Certo. E a gente tem poucos cargos de comissão, que são 5, como a Priscila citou. Então, essa é uma deficiência também que a gente tem, por conta da quantidade de eventos, né? Então, a gente, né, o primeiro evento, como eu citei antes, é o Encontro dos Pioneiros, né? Depois a gente, na verdade, ele não está na sequência, né? E quem vai definir quais que são as datas, né? A gente tem as datas dos eventos dos anos anteriores, que pode passar, eles podem analisar e verificar, né? Mas, claro, como eu falei, a gente precisa iniciar as licitações. Então, assim, a gente precisa ter uma prévia do que será feito para já começar as licitações. Então, uma técnica que é da administrativa lá da Secretaria da Cultura, preocupado em passar essa informação para a futura gestão, para que todos os eventos que já estão costumeiramente no calendário
de eventos do município possam ter o sucesso alcançado nos anos anteriores. Então, essa informação sobre, por exemplo, Encontros Pioneiros, Festival da Música Gospel, Toledo Dança, Encontro de Corais, Festim, né? A Semana Farroupilha, Festo Arte, a 4ª Semana Literária, Flit, Toledo Rock, o Aniversário do Teatro, Virada Cultural, Festival de Teatro, Curta Toledo, enfim, todos esses eventos requerem muita energia para atender as demandas da Lei 14.133 de licitações, que agora tem um tempero ainda mais forte, que são os estudos técnicos preliminares que justificam, senhor secretário Andros de Administração, a execução dos serviços das licitações, é isso? E foi incluído ainda na nova lei de licitações mais um princípio, que é o princípio do planejamento. Ok, então tá aí, a gente já fornece todo esse processo de informações para a equipe de transição do prefeito eleito. Isso, no relatório que nós trouxemos e que vai estar lá disponível para eles, a gente trouxe um pouco do que precisa para cada um desses eventos, desde elaboração de licitação, elaboração de regulamento, decretos e afins. Então tem ali um manualzinho de tudo que eles precisam seguir. Esse relatório nós vamos juntar à apresentação. Então, aqui é importante para a equipe de transição do prefeito eleito este refino, como eu tenho dito, de informações. Este é um tutorial que a gente oferece para a população também no processo de gestão, até como forma pedagógica de informação para a população, no sentido de observar a burocracia que o sistema público tem de cumprimento de leis, normativas e de ritos e que estabelecem o ritmo das licitações e dos eventos. Então é importante isso e de forma detalhada estamos passando. O que temos mais agora? Posso comentar sobre isso? Pode. E por conta, então, dessa... Até a gente comentou de comentar de um evento, para ter uma ideia, assim, né? Por conta dessa quantidade de processos administrativos que é preciso iniciar antes e cumprir a parte do planejamento, né? Então, a gente precisa ter recursos orçamentários, a gente precisa que isso esteja no plano anual de contratações, isso tudo é antecipadamente que a gente precisa fazer lá no nosso departamento administrativo. Então, assim, são inúmeras os processos para a realização de um evento. Então, por exemplo, vamos citar aqui Semana Farroupilha, né? Um grande evento que acontece. Onde vai ser? Vai ser no centro de eventos? Vai ser em outro local? Vai ser em outro local? Vai ser uma estrutura provisória? É um outro tipo de liberação, né? Agora a gente falando de legalidade, tanto da parte de licitações, né? Que o gestor que assumir precisa saber que tudo antes de iniciar o evento precisa estar empenhado, né? Então, assim, eu não consigo... É difícil, né? Porque hoje, por exemplo, a gente vai falar de Semana Farroupilha. Para a gente conseguir chamar grandes artistas, nós já precisaríamos estar com a comunicação, entendeu? Mas para isso, como irá trocar de gestão, no início da gestão eles já poderão fazer, por exemplo, uma reunião com os CTGs, né, que é o que tradicionalmente nós fizemos, até para entender, porque eles são referência nesse assunto, e entender como que será realizada essa Semana Farroupilha. Então, já definir quais são os artistas e a partir dali, não precisa esperar um pouco antes do evento. O que acontece? Chega antes do evento, por ser uma semana que acontece no Rio Grande do Sul e em outros locais, é difícil a gente conseguir artistas. Então, o ideal seria já no início do ano começar essa conversa, definir os artistas, verificar o orçamento para esse evento, entrar em contato com os artistas, verificar a agenda, definindo, já é possível encaminhar inicialmente as inexigibilidades para a contratação dos artistas. Aí a gente tem, né, a definição da programação inteira da Semana Farroupilha, né? Quantos dias vai ser realizado? Vai ser 7? Vai ser 5? Vai ser 15? Né? Dentro dessa programação, o que vai ser feito? Para daí a gente definir quais as licitações que precisarão ser feitas. Não será um centro de eventos, será uma estrutura provisória.
como que será essa estrutura? Qual que é o acabamento? Será em madeira, como foi no lago? Precisa ter um cuidado especial com relação à tinta, o acabamento, para ter a liberação dos bombeiros. Então, assim, são muitos detalhes que envolvem um evento. Então, como eu disse, a definição dos shows, dos bailes, a gente vai abrir para os artistas locais, fazer o chamamento público, tudo tem prazo dentro do chamamento. Então, abre-se os chamamentos, inscrições, as avaliações, depois define quem foi contemplado, aí faz as inexigibilidades. Então, assim, é um trâmite bem moroso, né? Então, daí, elaboração do processo licitatório para o local onde vai ser, né? Vai ser uma estrutura provisória. Aí, da decoração. Geralmente, a gente tem um processo unificado de algumas estruturas não específicas para esse evento, por exemplo, para brigadistas, seguranças, tablado, banheiro químico, se for o caso, ambulâncias, né, grade de proteção. Aí a gente tem, se for externo, precisa de palco, sonorização, iluminação, né? Então, assim, são diversos itens que precisam ser ou licitados ou adquiridos por meio de um pregão já existente unificados. Então, geralmente é um conjunto, novas licitações e licitações que já estão em andamento. Cadeira, mesa, coffee break para artista, água para artista, camarim para artista. Então, assim, a gente tem várias questões. Aí a gente entra também na questão de regularização do evento. Nós precisamos, então, empenhar, e no caso as ambulâncias, hoje a gente tem pregão vigente, solicitar que a empresa que vai fazer esse cuidado com a ambulância, aí entra também a questão do porte do evento, prefeito. Vai ser um evento pequeno, é um tipo de ambulância, é um evento maior, talvez duas ambulâncias. É uma virada cultural que vai ter mais de, 3 mil, 5 mil pessoas. Entra o posto fixo de atendimento mais as ambulâncias. Então, tudo tem as regulamentações por parte do Corpo de Bombeiros e pela Secretaria de Estado, né? Então, assim, de Saúde do Estado. Então, assim, até coloquei ali quais são as regulamentações que precisam ser seguidas. E aí, dependendo do porte de evento, eu vou falar, por exemplo, Semana Farroupilha, se fosse externa, né? Precisa que a gente encaminhe para o planejamento, para que eles façam um projeto do evento, para daí nós encaminharmos para o Corpo de Bombeiros, solicitar aprovação, nós realizarmos as adequações que estão no projeto, então, e isso é os servidores que fazem da Secretaria da Cultura. Disponibilidade dos extintores, das placas, das luminárias de emergência, para daí solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros e liberar o evento para acontecer o evento. Aí nós temos a questão da liberação na vigilância sanitária. Então, frente a isso, a gente solicita o plano de atenção à saúde, que é o PASEM, a ambulância. O que é isso? É como que a ambulância e os serviços de saúde vão atuar naquele evento. A partir de que momento, qual que é o local que vai ficar a ambulância, qual que é o local que vai ficar o posto fixo, como que eles vão trabalhar em consonância com os brigadistas, os outros profissionais. Então, tudo isso é escrito. Com toda essa documentação de liberação e tal, protocola-se, faz um protocolo para a vigilância sanitária do município para ter a anuência da vigilância deste evento. Então, a liberação da vigilância e do bombeiros, né? Então, isso tudo tem que estar redondinho para que, se aconteça qualquer coisa dentro do evento, que pode acontecer, né, de acordo com o tamanho que nós temos de evento, o gestor não seja penalizado, né? Então, assim, é importante que esteja tudo redondinho, a questão das licitações, dos empenhos e também dessa regularização. Então, daí é isso. Aí, por exemplo, dentro da Semana Farroupilha, nós temos o Festival da Farroupilha, assim como nós temos o Festim, o Festival Gospel. Então, dentro deste festival, são outras demandas, né? Nós temos que licitar a banda que vai tocar, que vai ensaiar os artistas, nós temos que preparar toda uma questão de computo das notas, troféus, decreto de premiação, depois compra direta para premiação desses artistas. Então, assim, são várias necessidades dentro de um evento. Isso tudo não acontece no dia do evento, acontece geralmente há 4 meses, pelo menos antecipadamente. Então, enquanto a gente está no meio de um evento,
a gente está finalizando o anterior ou os anteriores e já está licitando os que são os próximos que estão vindo, empenhando, fazendo licitação. Então, assim, é uma dinâmica bem complexa, como eu falei antes, né? É uma secretaria com um orçamento pequeno, mas muita demanda com essa relação administrativa de orçamento, de licitações. Então, a gente tem uma quantidade bem pesada de licitações aí, de trabalho. Você deu definição já no início do mandato. Andrus, depois dessa aula de processo licitatório, que o senhor quer acrescentar alguma coisa? Não? Como a mudança do decreto? Ah, sim. Não, perfeito. É bem isso que a Michele colocou. A nova lei de licitações, ela trouxe alguns avanços quanto às contratações públicas, mas de certa forma ela também colocou novos conceitos de planejamento, né? Então não é mais só a contratação, só o fato de licitar e contratar. Existe toda uma fase de planejamento, de estudos, que pode viabilizar ou inviabilizar até uma contratação. O estudo vai demonstrar isso, né? No caso de obras principalmente, mas de contratações também. Então, daqui a pouco, um estudo técnico pode demonstrar que aquela contratação não é mais vantajosa, ou vai demonstrar que a contratação tem que ser feita de uma nova forma. Então, por isso que essa análise, essa leitura precisa ser feita com antecedência, com prazo hábil, para que as ações aconteçam. Até porque os processos, por si só, existem as fases recursais, pode haver questionamentos no processo, pedidos de impugnação, que fazem parte do processo, e também são ferramentas de controle até de fiscalização por parte de participantes ou até órgãos de controle interno ou externo. Então precisa estar sempre muito atento nessas programações e todas essas condições de contratação para que as ações ou os programas não sejam descontinuados ou que falte insumos, material, alguma prestação de serviço. E o Bonaldo estava comentando aqui, a gente tinha o Instituto do Credenciamento, do Chamamento Público, que era feito pela Lei 8.666, porém não existia na lei o detalhamento ou, enfim, a previsão de como isso acontecia. Existiam entendimentos e decisões de jurisprudências, e a nova Lei de Licitações trouxe agora o Instituto do Credenciamento. Então, a cultura mesmo, a gente tinha situações, principalmente final de ano, né, de contratações de shows, e aí nós temos também uma lei municipal que trata de contratações de artistas locais, que também é uma forma de fomentar. Então, além dos shows, tem essas contratações de artistas locais. Então, o processo do credenciamento, o chamamento, facilita isso e a gente conseguimos desburocratizar e deixar mais eficiente a contratação, porque antes, além desse processo de chamamento, a gente precisava fazer ainda uma elegibilidade para a contratação desse artista. Hoje, o que traz a lei de licitações, que dá esse respaldo legal e que nós ajustamos no nosso decreto municipal, a gente consegue fazer a contratação, que é um pronto pagamento, não envolve garantias, como é um caso de show. Ele fez a apresentação dele, encerrou o compromisso. A gente faz isso através de um termo contratual e de uma compra direta. Então, reduz todo o processo de contratação, considerando também que às vezes são 30 ou 40 contratos que precisam ser elaborados. A gente consegue reduzir isso. Então, é uma inovação que a nova lei de licitações trouxe e a gente traz para dentro da administração pública como forma de deixar mais eficiente e mais eficaz a prestação de serviço público e, consequentemente, a atividade fim aí das secretarias, no caso da cultura, com a contratação dos shows. Maravilha. É isso? É isso. Algum incremento que foi esquecido aqui? Eu acho que eu vou fazer um incremento à questão, já que nós falamos dos credenciamentos ali. Sim. É importante, até para a nova gestão tomar conhecimento, que assim, não é somente pegar o prazo e desenvolver o credenciamento e acabou, não. A pessoa ela vai ter que ter ali uns 2 ou 3 servidores para estar acessando uma plataforma chamada TransfereGov, que é o nosso vínculo de comunicação com o Ministério da Cultura, para o recebimento desses recursos. E também se atentar que todo o processo de prestação de contas, ele vai envolver duas fases. Uma que é a prestação de contas financeira, que é na plataforma do Banco do Brasil, na BBBage, que é a categorização das transferências realizadas, e a outra que é o relatório final na plataforma TransfereGov, que vai juntar tudo que foi feito e vai mandar para a União. Então, precisa gente atenta, sim, técnica e que conhece o processo. Exato. É isso? É isso. A gente falou muito das demandas, necessidades. Hoje de manhã eu estava conversando com a Priscila, o quanto a gente avançou e o quanto foi investido em cultura, em qualidade mesmo, assim, nos servidores, em equipamentos musicais,
em estrutura, né, móveis, os próprios veículos, né? A gente tem servidores que atuam em vários, atuam no Céu das Artes, atuam na estação, na extensão No Centro Cultural Ondi. no Ondi. Então, a gente tinha essa dificuldade também, né? Nós tínhamos, acho que, um veículo, né, Pri? Nós tínhamos um veículo de passeio e uma van. Então, hoje nós temos 6 veículos, né? Nós temos 3... A frota. Isso, nós temos 3 veículos Deixar essa novos. frota bonitaça para o próximo prefeito. A gente, então, tem 3 veículos novos, né? Um lá para o Teatro Municipal para fazer as correrias deles, porque eles atendem além... Né? A gente falou também... Parece que até ganhou uma sala de som nova lá, como é que é? Um mobiliário. Mobiliário, Foi refeito ar-condicionado. todo, o que também era necessário, né? Mas vamos ser francos, né? Com certeza. 20 e tantos anos. Sim. Passou um bom tempo sempre. Mas assim, o que se relatou aqui das necessidades das obras, das estruturas, faz parte de um processo de envelhecimento dos espaços que requerem esses investimentos. O que nós pudemos fazer foi feito. Aqui deixamos muito transparente as necessidades. Então, esse relatório será anexado, né, Daniel e Fábio, a esta reunião, e eu, então, passo a palavra para o nosso coordenador para as suas considerações. Prefeito, eu acho que foi uma apresentação bem interessante. A gente vê que a gente, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também organiza muitos eventos, a gente consegue, eu consigo entender essas correrias delas, ainda mais porque agora a gente, como o Andrews falou, a gente facilitando um pouco mais, se diminui um pouquinho do trabalho, né, que a gente tem. Mas eu acho que é importante, principalmente para a comissão do prefeito eleito, a gente ver isso e ver o tamanho dessa política, né? A gente tem diversos desafios e a Secretaria acaba atendendo um público abrangente em vários espaços. Eu acho que isso é importante ter noção disso, porque também vem toda essa questão de própria manutenção que a gente está falando bastante, que é a maior dificuldade do poder público, é mais fácil construir do que reformado. É verdade. Acho que é bem isso. Por mim, tá. Ok. Alguma novidade que tenha chego durante essa reunião? Não. Da equipe de transição do prefeito eleito, não? André, suas considerações. Sim, prefeito. Bom, a gente está aí vários dias já fazendo essa transição e apresentando os dados. Então, a gente vê que no âmbito das políticas públicas, cada uma tem a sua devida importância, assistência, saúde, educação, mas a cultura também faz parte dessas políticas, pensando também no bem-estar da população. Então, de novo, o gestor que não estiver atento a todas essas questões de legalidade, de planejamento, ainda mais com as mudanças recorrentes da lei, de licitações, não tão recente, mas impacta ainda também a própria lei de responsabilidade fiscal. Então, precisa estar atento a todas essas legalidades, porque o gestor, inclusive, responde com o CPF. Então, tem que estar atento aos andamentos para não deixar nada faltar, deixar nenhuma política desassistida, nenhuma ação, né, incompleta, até porque hoje a gente tem um cenário em que a população é bastante criteriosa, tanto na questão das cobranças, de entender o que está acontecendo dentro do município. Então, com certeza, a cobrança vai ter, como teve em todos os momentos. Então, para manter tudo isso, precisa estar sempre atento aí a todas essas questões. E também parabenizar a equipe pela apresentação dos dados, o detalhamento. Isso é importante e a gente também consegue entender um pouco mais internamente do que acontece em cada secretaria. Ok. Doutor Gregório, alguma consideração? Sem nada que será. Pena. Só fazer um reconhecimento, prefeito. Se a gente for considerar o volume de investimento no orçamento, tamanho da estrutura física dos locais utilizados e geridos pela cultura, o número de servidores, de cargos que tem lá, a gente descobre que o resultado a conta
do benefício em função do valor investido é imensamente maior. Você é um time que faz milagre com pouco, pela amplitude do trabalho, pela qualidade do trabalho, dos espaços que o município, espaços culturais que o município tem. Esse volume impressionante de licitação, tudo que antecede a licitação, dezenas, centenas, o ano todo, sai de um, entra no outro. Uma programação cultural com eventos consolidados, grandes, de porte, o dia a dia de cursos, de aulas. Então, tem que ser multifocal. Quem for para lá, quem for orientar a política de cultura, tem que dar conta de um universo muito amplo, tem que ter uma capacidade de gestão, de estar pensando na frente, de estar liderando o processo, porque é perder um prazo de licitação e qualquer evento desse deixa de acontecer. É um time que trabalha no limite, a gente acompanhou esse tempo todo, se desdobra, está presente em tudo. Eu tenho visto essa rapaziada sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, assim, de novo, tamanho da estrutura, o volume de pessoal, o orçamento investido, o resultado é absolutamente magnífico, mas é sempre no limite, sempre no limite. Então, qualquer desvio de rota, qualquer imperícia, qualquer desatenção pode comprometer o resultado final. É um desafio grande para a nova gestão e vai exigir muita atenção, muito cuidado, muito carinho, porque é literalmente de onde sai muito um pouco. Parabéns. Jade, alguma consideração? O Peninha falou que eu ia falar. Endossando as palavras dele, a gente viu orçamento escasso, não só na cultura como os demais, porque todo mundo precisa de recursos, todas as áreas, né? Mas a cultura, se nós observarmos, olha a quantidade de locais que nós temos que é administrado pela cultura. Começa pelo segundo maior teatro do Paraná. Só que aí já sempre deu vendo, no domingo lá, tudo muito arrumado, tudo bem organizado. Tá de parabéns, pessoal que está lá no teatro, não só no teatro, né? Depois nós temos desafios pela frente, prefeito, na área estrutural. Então, nós temos agora as licitações na reforma do teatro. Nós tivemos a reforma, quase a reconstrução da biblioteca, do Centro Oscar Silva, Centro Cultural. Ele foi praticamente reconstruído, ficando um belo ambiente que tínhamos que fazer lá. O teatro, o Museu Histórico também nós tivemos que alterar. Então, como os recursos são escassos, é por etapa. Então, fica agora para a próxima gestão, agora é concluir a reforma, fazer a reforma do teatro, que a parte burocrática está pronta, os projetos estão andando, o teatro. Nós temos que, a próxima gestão também terá que verificar o de mineral, né? Precisa de fazer intervenção lá. Mas isso é na parte material. Mas o que eu quero acentuar aqui é a parte de pessoal. Então, pessoal, a quantidade de servidores pequena em relação ao tamanho das estruturas da secretaria e, principalmente, falar da diversidade dos eventos. Isso acho que é muito importante. Nós temos uma diversidade, estava observando, uma diversidade de eventos. Isso é cultura. Cultura é atender a todos, sem discriminação. E ouvir a todos. Cultura é isso. Então nós temos que dar oportunidade a todos os segmentos culturais do município. E isso eu quero cumprimentar a equipe que está agora, a equipe que esteve antes também. Temos que fazer esse registro, né? E estou de parabéns mesmo. Todos os eventos, todos bem elaborados, com uma participação expressiva da sociedade. Eu tenho participado de alguns, né? Então vem lá desde a Semana Farroupilha, vem o rock. Então é isso, cultura é isso aí. Então eu só queria dizer a vocês que fazem parte da Secretaria da Cultura, só dizer para vocês, parabéns. Muito bom, Jade.
Alguma consideração, secretária? Não, prefeito, era isso. Bom, então, agradecer a presença de vocês, dizer que é fundamental se fazer um reconhecimento ao trabalho também da secretária Rocelane Giordani, uma secretária que marcou o seu tempo na cultura, especialmente no sentido de mostrar e evidenciar a atividade cultural de Toledo para o Brasil. Não foi à toa que faturamos 3 prêmios nacionais de atividades culturais. Isso demonstra tudo aquilo que fora falado aqui e que foi prestado contas. Então, este reconhecimento também em teu nome, a toda a equipe, e o reconhecimento à secretária Rocelane Giordani. Dizer que a gente conclui essa prestação de contas com a voz engasgada, porque reflete todo um processo importante na política cultural do município de Toledo. E faz aqui referência a esse resgate, mas a apresentação do que já está programado e que temos efetivamente a cumprir. Dizer também que, dentro da perspectiva da transparência, daquilo que efetivamente se propõe, estas reuniões de transmissão de cargo, a gente evidentemente coloca com muita clareza e transparência as necessidades que temos, referenciando espaços culturais que precisam da intervenção de reformas e ações efetivas para que, em decorrência da ação do tempo, se recuperem os espaços culturais. Então, encerramos hoje essa apresentação da reunião de informações da cultura, e para amanhã nós temos, então, já deliberado hoje, inclusive pela manhã, com a Secretaria de Saúde. Amanhã temos das 10 ao meio-dia a etapa final de informações da Secretaria de Saúde, e daí nós passamos amanhã à tarde, às 14 horas, com a prestação de informações da Secretaria de Meio Ambiente, dia 6 às 14 horas. Quero referenciar a presença e os agradecimentos aos clubes Rotary, especialmente ao Rotaract Clube de Toledo, na pessoa da Laura Pinheiro. Muito obrigado pela sua presença. Também ao Artulino Rosaldo Resper, o presidente da UTAN, que faz presente aqui nesse espaço. Encerramos, então, mais uma rodada de informações para a equipe de transição do prefeito eleito Costenaro. Um forte abraço, são 15 horas e 38 minutos do dia 5 de novembro de 2024.